Olá meninas, tudo bem com vocês? Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje vamos aprender a pintar esse lindo ursinho panda. Então, se você não quer perder nenhum detalhe, fique comigo e acompanhe o vídeo aí. Para começar, vamos fazer a pintura desse galho seco que está por baixo. O nosso ursinho panda está agarrado a ele. Então, eu começo a aplicação utilizando o meu pincel da Condor, esse que é um 421, número 8. Como base, estou utilizando a cor palha, guia de cores das tintas Acrylex, ok? Começo a aplicação com palha e venho com a cor amarelo pele fazendo preenchimento e unindo essas duas cores. Lembrando que dependendo do tamanho do desenho, nós vamos fazer isso por partes. Então, eu vou fazer essa parte de cima primeiro e depois eu faço a demonstração fazendo a parte de baixo do galho. Vocês reparam que o meu risco, ele está maior que a trama do tecido, ultrapassou esse espaço. Vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Nesse caso, gente, a gente trabalha a pintura nessa trama no sentido da fralda, de baixo para cima, de cima para baixo. Isso para não danificar a trama do tecido da fralda, tá ok? Uma dica que eu dou para vocês é utilizar a tinta não, perdão, o diluente para a tinta de tecido, tá? O diluente vai nos ajudar a esparramar melhor a tinta no tecido. Vamos agora para a sombra. A primeira camada de sombra eu vou utilizar a cor Jatobá. Tinta no cantinho do pincel para facilitar a aplicação. Eu venho aplicando onde eu acho que precisa de sombra e vamos fazer aquela esfumaçada que a gente já aprendeu em aulas anteriores. Aplico o Jatobá nas áreas onde eu acho que precisa de mais sombra. Vou esfumaçando. E essa é a nossa primeira camadinha de sombra. Esse bambu eu poderia ter feito ele no verde também, mas eu acho que ficaria muito verde, já que eu fiz o fundo verde. Vou explicar no final do vídeo como eu fiz o fundo desse trabalho, tá ok? Então, por isso eu resolvi fazer um galho seco. Esse pincel agora é um 421 número 0 e é com ele que eu vou fazer essas pequenas manchinhas, esses pequenos detalhes com a cor Jatobá, para dar um efeito mais realista nesse bambu.
Pronto. Agora sim podemos dar continuidade ao nosso galho, fazendo o preenchimento com a cor palha. Depois utilizando o amarelo pele. Tinta no cantinho do pincel. E vou unindo essas duas cores. Vou utilizar as mesmas cores para fazer o galho das folhas, tá bom? E agora o jatobá, aplicando a primeira camadinha de sombra. Vou aplicar mais algumas manchinhas aqui também. E vocês vão ver que vai ficar super fofo esse nosso galho. Lembra que eu falei que o meu risco ele ultrapassou a faixa de pintura? Então, pois bem, aqui também. Então, aqui eu vou trabalhar com a tinta no sentido de baixo para cima, de cima para baixo, para não danificar a trama do tecido. E vou usar, se necessário, o diluente para a tinta de tecido. Apliquei aqui a base, a cor palha. Tô aplicando, fazendo o preenchimento com amarelo pele. E o jatobá como sombra. Apliquei o jatobá, esfumacei, uni bem essas cores e eu venho com meu pincel número 0 fazendo as mesmas manchinhas que eu fiz anteriormente, vou fazer aqui embaixo também. Pronto, meninas, essa é a primeira etapa. Vamos com chocolate reforçar. Vou fazer uma segunda sombra aqui. Essa segunda sombra, ela vai dar uma maior definição para o nosso desenho, né? Vai dar mais profundidade. Lembrando que o galho, ele está por trás, né? O nosso urso está abraçado a esse galho, então, essa sombra vai dar a ideia de profundidade. Aplico pequena quantidade, pouca quantidade de chocolate nas áreas onde eu quero destacar, tá ok? Bom, finalizamos aqui.
Vamos partir para o próximo vídeo, dando continuidade aqui. Vamos fazer as folhas. Essa folha é uma folha que está dobrada. Eu vou usar aqui o verde musgo claro. Vou fazer todo o preenchimento e o verde soft eu vou fazer a iluminação na ponta dessa folha. As folhas geralmente elas são mais claras do lado de baixo, né? Então eu vou tentar seguir essa ideia aqui para o nosso desenho. Vou colocar aqui na base um pouquinho de verde grama. E vamos dar continuidade às folhas, fazendo o preenchimento com o verde musgo claro, o verde soft como iluminação, e o verde grama eu vou usar apenas na base da folha, tá? Lembrando que essa folha ela está viradinha, por isso ela é um pouquinho mais clara que as outras. Essa folha já está abertinha, né? Então eu vou começar um lado, verde musgo claro, o outro lado, o verde pistache. Do lado onde eu apliquei o verde musgo claro, eu venho aplicando o verde soft, dando a iluminação. E o meio da folha, para a base, eu vou utilizar o verde grama. Vou repetir esse mesmo processo nessas outras folhas. Meninas, esse fundo, eu utilizei o verde soft. Eu fiz a preparação do fundo com verde soft, utilizando diluente para tinta de tecido, usando o meu pituá. Meu pituá é o 462, número 2. E o verde musgo claro, eu apliquei a sombra em volta dos galhos e em volta do meu ursinho. Mais uma vez, aplicando o verde musgo claro de um lado, o verde pistache do outro, o verde soft dando a iluminação e o verde grama aplicando na base dessa folha, tá ok? E o mesmo eu vou fazer nessas outras folhas, seguindo essa ordem, do mais claro para o mais escuro. Não é necessário a gente lavar o pincel, né, quando for trocar de tinta. Basta a gente tirar o excesso no nosso paninho. Nesse caso, a gente não precisa lavar o pincel.
Vou aproximar para vocês visualizarem melhor. Não tem segredo. Esse aqui é um pincel número 2. A referência é 421. Para trabalhos menores, eu gosto de utilizar o pincel menor. E trabalhos maiores, eu gosto de utilizar o pincel número 8. Vai da sua habilidade, daquilo que você se sente mais confortável em fazer. Ó, tinta de um lado do pincel, verde grama, aplico no meio e na base. Vamos para a nossa última folha. Estamos quase chegando ao final do vídeo. Peço que vocês assistem até o final. Não deixe de curtir, de comentar, coloque as suas dúvidas, deixe o seu comentário. Verde grama. Legal, né? Aqui, com o verde musgo claro, eu vou fazer aquelas... Como que se diz, gente? Aquelas marquinhas na folha, sabe? Aquelas divisão. Me fugiu o nome agora. Uma pequena luz utilizando a cor verde musgo claro. Aplico um pouquinho, tiro o excesso e suavizo. Tá ok? E para finalizar, o pulo do gato, vou utilizar aqui a cor rústico, pincel número 0, a referência 421, tinta no cantinho do pincel, na base da nossa folhinha. Vamos fazer uma sombra extra aqui com rústico. Vocês vão ver que esses pequenos detalhes fazem toda a diferença no trabalho. Aqui como sombra extra. E aí, meninas, o que acharam? Compartilhe esse vídeo, divulgue com suas amigas. Muito obrigada a você que ficou até o final. Espero por você no meu próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.